primeira, nasceu de uma grande vontade do Sr. Presidente e, portanto, sem ele hoje não poderíamos estar aqui. Quis colocar em livro todo o passado de nação. E, portanto, para isso, eu tive o privilégio e liberdade total de fazer um livro conforme eu achei que fosse mais indicado. E qual foi o objetivo do livro? Foi apenas este. Foi que este livro não fosse um objeto do passado, mas que fosse dirigido ao futuro. Ou seja, para se conseguir construir uma vila melhor e que as pessoas entendessem um bocadinho o que é realmente o progresso. Parece que a nação foi uma terra que parou no tempo, mas nada disso. Eu mostro exatamente o contrário e depois poderão realmente refletir um bocadinho sobre esse assunto. Em relação ao trabalho que tive, portanto, foram 2 anos de investigação. Eu recolhi praticamente informação de todo o país sobre tudo e sobre todos. Algumas coisas não consegui escrever porque seria inadequado fazê-lo, porque eu vi inclusivamente a questão do Tribunal Civil e Crime e, portanto, como devem imaginar, eu hoje recolhi informação que a maior parte dos maçaenses não faz a ideia do que é que foi feito. Posso dizer que terei mais ou menos fichas hoje para fazer outro livro igual a este. Foi feito em tempo recorde. Eu posso só dizer o seguinte, é que 2 anos para fazer este livrinho foi realmente difícil e curto, porque foi 1 ano de investigação praticamente, e o segundo ano a escrever. Claro que o livro tem ali algumas granas e erros, que depois vão facilmente observar, os mais atentos. O livro, portanto, será uma ferramenta para não só os maçaenses, mas também para os historiadores em geral, porque há muita informação que eu apresento aqui que é não só inédita, como é uma informação que vai ser relevante para outros conselhos e para outros estudos mais particulares. Eu trouxe um PowerPoint para mostrar algumas imagens que vêm neste livro, quase todas, para poder conversar um pouco convosco. Mas também quero agradecer o seguinte, é que eu tive a melhor recepção no Mação e das pessoas do Mação. E, portanto, a construção deste livro, a redação dele, também foi feita com essa ajuda, porque sem essa ajuda era completamente impossível de fazer. Eu fiz praticamente a visita a todos os lugares do Conselho para perceber também quem eram as pessoas e o que é que faziam e se correspondia um bocadinho à ideia que eu tinha, ou àquela ideia que eu depois, enfim, consegui, digamos, colocar no livro. Eu penso que, obviamente, que esta monografia não é definitiva, portanto, outras pessoas poderão escrever sobre outros temas que eu não apresento aqui. Por exemplo, eu vou dar 2 casos flagrantes de coisas que não estão ali, mas que eu tinha escrito, que é um dos capítulos que tinha que ver com os judeus de nação e outros com a escravatura de nação. Portanto, esses capítulos foram retirados porque eu achei que não era a altura própria para estar realmente a falar nesse assunto. São assuntos ainda um bocadinho delicados. Apesar de eu falar em assuntos bastante corrosivos no Conselho, nomeadamente na questão da República, numa nação que foi um período trágico para a vila. Vamos então tentar... já agora no início, só para voltar um bocadinho para trás, agora não dá. Mas só para falar um bocadinho, esta capa do livro foi brilhantemente executada pelo gráfico, pelo Duarte Loureiro, que está aqui presente, e realmente só isso representa uma mais-valia para o livro. Muito obrigado, porque está muitíssimo bem feito, e aliás foi usado também a cor azul na sua contracapa, que depois vão perceber porquê. O azul é a cor do Mação, ou seja, há vilas que podem argumentar tudo, mas menos ter uma cor. E o Mação tem uma cor desde o século XVI, que é a cor azul do anil. O anil que via do Brasil. E, portanto, aliás, a doutora Vera até um dia me disse assim: olha, já estou a começar a usar este azul
nas nossas divulgações. E eu fiquei contente porque é também verdade que o azul é a cor do Conselho e é muito importante fazer este tipo de conversa. Faz parte da identidade do Conselho. Bom, aqui o que é que está? Aqui nós temos o famoso cavalo descoberto recentemente pela equipa de arqueólogos de Nação, que é o cavalo da Lucreza, que é realmente uma peça do ponto de vista histórico notável, brilhante, e que hoje podem ver em campo. Basta dirigirem-se aos serviços turísticos e culturais que irá lá uma equipa fazer esse tipo de trabalho. A pena estar num sítio com acesso tão difícil, mas isso a Câmara resolverá a seu tempo. Eu não sei se isto está a funcionar bem, agora acho que está. Está. Bom, isto foi também outro objeto que foi emprestado por uma pessoa que está aqui presente, o Dr. Lino Neto, aliás, neto de um grande personagem da Nação, e que representa um punhal romano que esteve numa sepultura muitíssimo importante para o Conselho. Ou seja, este livro também tem esta característica, acho eu, que é de apresentar objetos inéditos para a história do Conselho. Porquê é que este objeto é muito importante? Porque faz parte de um conjunto arqueológico que não está sequer trabalhado. E, portanto, está aqui o Dr. Fernando Coimbra, que vai aproveitar certamente este magnífico punhal para as suas investigações. Aliás, já está a preparar uma obra sobre a arqueologia de Nação. Portanto, para terem ideia, porque há aqui muita gente que não é da zona de Nação, portanto, para terem ideia de como é que as freguesias hoje se colocam no terreno. Nós temos a Urtiga cá embaixo, na parte sul e na parte norte de Cardigos. Ora bem, tudo isto que vem aqui faz parte de estas freguesias no passado não eram assim. Eu, aliás, quero fazer uma introdução a propósito deste território que aqui está, porque é importante esclarecer o seguinte, que todas as vilas geralmente fazem uma grande pompa e circunstância acerca disso. O Nação não tem nenhum foral, nem nunca teve. Nem tem que ter. Porque as pessoas pensam sempre assim, não, o outro concelho não tem foral e, portanto, é inferior. Não tem nada a ver com isso. Foi a história que quis que o Nação não tivesse foral. Mas, por exemplo, Cardigos tem foral. E o que é que acontece? Hoje, Cardigos é apenas uma freguesia do Conselho de Nação. E, portanto, as pessoas poderão aqui observar o seguinte. O povo, digamos assim, mais laborioso e que conseguiu, hoje, em 2024, criar uma estrutura administrativa com peso, foi o Nação. Portanto, isto quer dizer o quê? Não é preciso os forais nem as cartas foraleiras para nada. Porque, no fundo, é o povo que consegue dar destino ao seu próprio, digamos assim, ao seu desempenho. Eu aqui queria chamar a atenção pelo seguinte. O carvoeiro é uma parte que eu desenvolvo muito no livro porque nunca teve nenhuma publicação pequenina que fosse. A amêndoa, falo realmente pouco. A Aboboreira e o Pinhascoso, como sabem, pertenceu no passado ao Conselho de Abrantes. Aliás, como Nação, na Idade Média, digamos até ao período moderno, o Nação pertenceu a Abrantes e, portanto, ainda hoje nós não sabemos, eu não consegui encontrar documento nenhum que pudesse datar com rigor quando foi o funcionamento da Câmara de Nação. Não há esse registro, porque Nação, infelizmente, perdeu alguma documentação e portanto, nós temos o Conselho de Nação é dos únicos concelhos de Portugal que não tem um foral atribuído no passado. E, portanto, foi fruto do quê? Foi fruto também da sua própria estrutura administrativa e também da sua própria conquista. Não está a dar? Está já. Eu queria aqui falar antes disto. Cá está isto. Bom, como sabem, esta bandeira é a bandeira atual de Israel. Eu não tenho nada, nem a favor, nem contra os judeus. É bom que se diga isso, que é para as pessoas não pensarem coisas estranhas, mas a bandeira de Israel tem o quê? Uma cruz de David
na sua bandeira. Eu já vou explicar porque é que eu quis fazer esta introdução desta imagem. É que o Penhascoso aparece-me aqui e a nós, surpreendentemente, com 2 estrelas de David no seu brasão. Ou seja, porque é que isto é muito importante? Pelo seguinte, é que os brasões das autarquias, tal como das famílias, representam a história das entidades e das famílias. E, portanto, eu quando fiz uma coisa chamada o Estado da Arte, ou seja, é uma coisa que os historiadores fazem quando se propõe fazer uma investigação sobre um livro, eu quando fiz o Estado da Arte tive acesso a um livro que foi feito sobre a Ortiga, onde falava que a Ortiga estava cheia de judeus. Bom, é claro que eu fui imediatamente ver o arquivo da Inquisição para perceber se aquilo tinha algum fundamento. A conclusão que eu cheguei passado vários meses foi esta, é que o Penhascoso nunca teve na nação um único judeu no seu passado. Não houve judeus na nação. Nem na Ortiga, nem em lado nenhum. Houve sim em Abrantes. Abrantes era realmente um sítio por excelência. Aliás, Abrantes teve inclusivamente uma joalharia. Agora, aqui não houve judeus em parte nenhuma. Inclusivamente há aqui os familiares do Santo Ofício vieram à nação em 1750 e questionaram várias pessoas, entre elas um sapateiro, e perguntaram: ouça lá, o senhor tem memória de haver judeus na nação? E ele, em 1750, diz assim: olha, não tenho, nem nunca ouvi falar. Ou seja, nunca na história da nação houve um único judeu. E, portanto, eu com isto não estou a dizer que é bom nem mau, apenas estou a dizer que realmente, na minha leitura, este brasão está mal concebido. Claro que isto não foi culpa dos heraldistas. Os heraldistas desenharam bem porque vão ler a história dos sítios e têm que replicar aquilo que leram. Já falei com o Sr. Presidente a esse propósito, acho que devem retirar as estrelas de David deste brasão autárquico. Agora à frente vamos falar sobre o azul de maçã. Portanto, eu acho que eu não conheço outra cidade nem povoação portuguesa que tenha uma cor, digamos assim, que se possa atribuir a essa cidade, nem vila. Por exemplo, Abrantes não tem, mas o Mação tem. E onde é que eu encontrei isto? Encontrei num livro do Francisco Serrano que ele cita um testamento de um padre no século XVI. E o testamento do padre diz assim, qualquer coisa como isto: eu vou dar umas roupas a não sei quem, do azul da nossa terra. Ora, e o que é o azul da nossa terra? Fui ver o que era. De facto, era o azul que os tecelões aqui de Mação usavam para tingir a roupa. Como sabem, o azul anil era um azul que era importado. Portanto, vinha do Brasil, importado sempre, com impostos, e permaneceu até hoje. E como é que podemos fazer a genealogia dele? Facilmente. No século já XVIII, eu apanho na informação da Misericórdia, de Mação, documentos preciosos. E quais são? Lá dizem que o porteiro da Misericórdia, o homem que fazia tudo, digamos, o enfermeiro, o porteiro, estava vestido de azul. E que azul era esse? Era o azul que todos, praticamente, os provedores transmitiam para os outros personagens que iam seguir as próprias meças, as medidas da roupa da lã em azul. Portanto, eu apanhei em todos os séculos a repetição do azul mação, sempre em várias individualidades. Inclusive no século XIX, no final, e isso é citado pelo Francisco Serrano, o porteiro da Misericórdia vestia-se de azul de tal maneira que era chamado do homem do azul. Portanto, como está aqui o senhor provedor da Misericórdia, que eu já há bocadinho falei com ele, eu sugeria que a Misericórdia hoje tivesse pelo menos alguém vestido de azul para manter esta tradição do azul nação, que é uma coisa fácil de fazer, penso eu. Portanto, esta é uma das ideias que eu captei para o Mação e penso com algum interesse. Agora, tem que ser mantida a tradição. Não me interessa nada nós recuperarmos certos aspectos e depois eles morrerem no papel. Isso não interessa. Aliás, nós queremos é que eles sejam realmente trabalhados. Aqui está a gravura do nosso maior poeta, do Luís de Camões. Eu trouxe para aqui esta gravura por uma razão simples. Existe
uma possibilidade grande do Camões ter visitado o Mação. E porquê? Porque, não sei se sabem, mas o bisavô do nosso poeta foi dono do Mação. E, portanto, é natural que quando o Camões veio pelo rio e passou a Abrantes, e está no Lusíadas, tivesse visitado o Mação. Aliás, é mais provável isso do que ter visitado ou ter vivido em Constância. Porque não há nenhum documento que prove que o Camões tenha estado em Constância. Aliás, é um dos erros que eles vão, na minha ótica, ter grandes dificuldades em tentar limpar essa imagem. Porque realmente, quando na história nós tentamos aplicar uma não-verdade, depois é muito difícil retirá-la. E, portanto, Mação pode ter tido a visita do Camões, portanto, na altura, digamos, uns anos antes da sua escrita dos Lusíadas. Portanto, o Mação tem cá uma rua, Luís de Camões, e eu acho muito apropriado ter. Acho que sim. O Somagra, o que é isto? Eu, para fazer a introdução do Somagra, tenho de falar de uma coisa muito importante para a Mação. É que nas primeiras exposições universais realizadas nos Estados Unidos, houve um maçaense que levou da família Belo, que aliás consta no livro com imenso detalhe. Podem ver. E o que era o Somagra? O Somagra é uma planta que eu ainda hoje vi no Mação, ainda hoje há esta planta, e servia para quê? Era um produto que, depois de trabalhado e esmagado, servia para curtir as peles, principalmente dos sapatos. Portanto, era usado no chamado cordovão. O cordovão é uma pele fina. E atenção que este Somagra é muito importante, porque foi o único expositor português que levou a uma exposição universal lá fora, o Somagra. Foi a primeira vez. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Mação tinha uma tradição muito arraigada no trabalho de cortumes, principalmente para peles de sapato, portanto, para sapateiros e para luvas. Portanto, isto está documentado, portanto, não é difícil. Portanto, a família Belo levou, depois aparece um senhor Seixas, no final do século XIX, que vai a uma exposição, salvo em Paris também, aliás, está também documentado, e depois a família Mirrado aparece no século XIX, nos testamentos sucessivos, a fazer a doação aos sucessores de muitos quilos de Somagra. Portanto, era uma planta muito valiosa e que ainda hoje existe aqui. Quero só dizer que este Somagra é usado na alimentação. Portanto, os indianos usam muito o Somagra e que pode hoje, um prato regional de Mação pode aplicar o Somagra perfeitamente nos seus condimentos. Eu próprio já experimentei, podem comprar isso nos supermercados e é muito agradável. Agora, é outra referência importante esta da planta. Cá está. Este é o primeiro carimbo de um correio de Mação. Porquê que isto é muito importante? Porque data-nos o quê? Data-nos a época de quando o correio passou por aqui. Porquê que o correio só passa aqui já no tempo do Dom Luís? Isto é um selo que está invertido do tempo do Dom Luís I. Como sabem, o Dom Luís I é um rei que reinou em Portugal no final do século XIX. Portanto, nós só temos correio no Mação no final do século XIX, o que já foi muito tardio, porque Abrantes monopolizou durante séculos a questão da distribuição do correio. E o Mação foi uma das causas do atraso do Mação, foi justamente a questão do correio ir ter a Abrantes, ou seja, só chegava cá 3 dias depois. Portanto, foi um dos pontos importantes a reafirmação do Mação enquanto vila no centro de Portugal. E, portanto, está aqui a marca, o 232, que até pode ser usada num qualquer negócio ou até num café ou numa marca que queiram fazer. O padre Joaquim Silva Tavares nasceu nos Carlicos, há aqui gente de Carlicos, foi um cientista de renome internacional. Ainda hoje a casa dele está em Carlicos de pé, está em muito mau estado, mas melhores tempos virão, mas é uma referência mundial. O padre Silva Tavares foi perseguido durante a sua vida, ele era jesuíta, foi o fundador de uma revista que ainda hoje é relevante no panorama português, que é a revista Brutéria. Já ouviram falar? Na Brutéria, portanto, ele foi um dos fundadores e talvez o autor mais importante nos seus primeiros tempos.
Portanto, isto é só para dizer que o Conselho de Mação, e para introduzir um bocadinho as figuras históricas, teve grandes personagens históricos, nem todos eles de Mação. Uns eram da Amêndoa, os outros eram de Cardigos, outros da Ortiga, como vão ver. Ora bem, aqui temos uma joia de Mação. Isto do terço da farinheira, que parece uma coisa a brincar, é uma coisa muito séria. E não é só sério, é um caso único no mundo. Não sabem, mas eu vou dizer, eu fiz uma parte da minha formação na Universidade de Évora. E nós temos acesso, eu trabalhei diretamente numa cátedra da Unesco, onde temos acesso direto ao património da humanidade. Ou seja, sabemos quem é que trabalha o quê e o que é que está registado ou em vias de registro. E eu tive a ver, e realmente não existe nenhum paralelo no mundo deste terço da farinheira, que eu aconselho vivamente ao Sr. Presidente a manter, porque é uma tradição não só única, mas que pode ser registada ainda hoje como património imaterial da humanidade. E porquê? Para já, se eu perguntar, estão aqui pessoas que fazem parte do terço da farinheira, o Sr. Dr. Juiz, por exemplo, é uma das pessoas que faz parte, e eu perguntei aos intervenientes, perguntei como é que isto nasceu. E o facto é que ninguém me soube dizer porquê. Quer dizer, qual era a razão de irem para a rua rezar o terço a altas horas da noite, depois de irem fazer um petisco. Ninguém soube dizer. E, portanto, tive que refletir e estudar um bocadinho. A conclusão é que eu cheguei. Só existe terço da farinheira a partir de 1910. Portanto, eu cheguei à conclusão que o terço da farinheira foi um ato absolutamente heroico da população de Mação para conseguir rezar. Porque, como sabem, a partir de 5 de outubro de 1910, as igrejas tinham que fechar as portas. E fechavam mesmo. E no Mação não era coisa pouca. Porque Mação teve a ferro e fogo nos períodos de 5 de outubro de 10 até setembro de 1911. Mataram-se pessoas com sovelas. Há pessoas que sabem que a sovela é um instrumento enfim, que tem uma parte metálica que, furando uma pessoa, mata a pessoa. Portanto, no Pinhascoso, nas eleições de 1911, foi morta uma pessoa por causa disto, justamente. Ou seja, a República no Mação não foi coisa pouca. E o que é que acontece? As pessoas não podiam rezar. E, portanto, a única forma de rezar era saírem para a rua, sem padre nem nada. E ainda hoje acontece isso. O que, aliás, é curioso, mas também é de grande valentia, porque demonstra claramente que as pessoas não tinham medo das autoridades e, portanto, desafiavam as autoridades. Isto é um desafio notório às autoridades. Aliás, é uma coisa notável que eu acho que deve ser mantido a todo o custo e devia ter sido e deve ser feito um estudo mais aprofundado sobre esta questão. Que eu acho que a inovação não tem ainda o tratamento que devia ter, porque isto é uma coisa séria. E realmente, o que eu aliás perguntei ao Sr. Padre, que queria estar aqui, e ele não me fez boa cara. Ou seja, como quer dizer que era uma coisa que passava à margem da Igreja. Mas ainda bem que passa. Ou seja, o Mação conseguiu, durante mais de 100 anos, manter uma tradição absolutamente genuína. E, portanto, às vezes, houve uma pessoa que diz assim, sabe, as pessoas às vezes vão para lá já com um copo a mais. Mas até isso é bom. Até isso é bom, porque demonstra realmente que é uma devoção espiritual absolutamente genuína. Não há aqui nenhuma aldrabice, nem nada que foi montado. E, portanto, este terço da farinheira, eu vi um CD que me deram, que este senhor que está aqui no meio, com quem eu falei, vários tempo, este senhor, que francamente já não sei o nome, isso, ele ficou absolutamente rendido às minhas perguntas. Porquê? Percebeu que alguém de fora se queria interessar por aquela tradição. Ou seja, é isto que nós temos que fazer. E é isto que os livros servem. Os livros não servem para nós arrumarmos na prateleira. Servem para quê? Para nós podermos documentar e amanhã termos uma festa de grande monta no Mação. Eu só peço é que isto depois de estar devidamente estudado
Porque, atenção, outra coisa que eu quero dizer. Eu não tive tempo, em 2 anos, de fazer um estudo sério sobre tudo. Era completamente impossível. Era completamente impossível. Porque uma monografia exige muito da pessoa, porque nós temos que ver muitos artigos, temos que pensar muito e refletir sobre as matérias, e isso não é coisa simples. Portanto, eu acho que este Terça Farinheira, eu rendo-me a isto. Acho que foi a melhor peça que eu estudei e que eu vi, e que é notável, porque ainda hoje, numa ação, eu percebi que ninguém dá muita importância. Não é assim? Penso eu, não sei. Eu sou de fora. Eu nunca lá fui, mas gostava de um dia de ver isto de perto. Mas já me podem perguntar, depois quando eu acabar de falar, podem me perguntar coisas, ou falar sobre isto. Pronto, o que é que acontece? Aqui temos um pormenor identitário tão importante como aquele que eu falei antes. Que são o quê? As cédulas. Estas cédulas foi dinheiro impresso no Conselho de Donação. Esta peça que estão a ver, que é um papelinho minúsculo, pequenino, uma coisa deste tamanho, hoje são peças mais raras do que as moedas de ouro. Isto foi emprestado por uma pessoa que está aqui, que veio de Lisboa de propósito, que é um grande colecionador, aliás é o maior colecionador de Portugal. E está a trabalhar num catálogo só sobre cédulas portuguesas. E quero dizer o seguinte, só para verem o trabalho. Ele está a trabalhar neste catálogo de cédulas nacionais há 5 anos. Há 5. Portanto, e reparem, o trabalho que nós aqui fizemos foi feito em 2 anos. Portanto, imaginem a trabalhar que isto dá. Portanto, ele está a fazer um levantamento fabuloso, onde consta também, obviamente, as cédulas de donação. Só para situar cronologicamente as cédulas de donação, elas foram produzidas mais ou menos, estas todas, de cerca de 1920, por aí, 1921. Quando a República Portuguesa nem sequer tinha hipótese nem capacidade para fazer, imagina, imprimir, cunhar moeda. Ou seja, não havia matéria-prima. Ou seja, isto para verem a vergonha quase absoluta que se passaram nos primeiros anos da República. Portanto, foi realmente mal demais. Eu queria dizer, quem estiver lá em casa coisinhas destas, se faz favor, não deite fora. Guarde e depois entregue ao museu ou entregue a outro sítio, à biblioteca, onde for, porque são objetos hoje preciosos. Cá estão outras cédulas do mesmo tempo, anos 20, de um homem que fez imensa coisa de doação. Este homem que eu nunca conheci, mas gostava de ter conhecido, aliás, vem uma fotografia dele na monografia. Este homem fez coisas inacreditáveis com a doação. Inclusivamente fez uma coisa extraordinária, que foi o registro de uma patente das fofas de doação, que é uma coisa que hoje, infelizmente, ninguém sabe. Ou por outra, que era uma coisa que a Câmara e as pessoas deviam trabalhar, que era mais nesse produto fantástico que são as fofas. E já vão ver à frente porque é que eu digo que as fofas são muito importantes para a doação. Cá está. As fofas de doação foram o alimento exclusivo destes aviadores que fizeram esta travessia em 1922. Isto que eu estou a contar vem no livro, obviamente, aliás, tudo o que eu estou a dizer vem no livro, mas apanhei isto numa notícia de jornal. Ou seja, eu passei 3 meses ou 4 a ler todos os jornais de doação, do princípio ao fim. Portanto, esta notícia vem lá. E o que é que aconteceu? Foi o tal Manuel Catarino que, em Lisboa, foi dar aos aviadores as fofas de maçã. E porquê é que foram as fofas de maçã e não foi um presunto? Pode-se perguntar. Por uma razão simples. É que as fofas são cavacas e as cavacas são leves. Portanto, se fosse um presunto, eles nem levantavam um voo. Claro que eu estou a brincar com isto, não é? Mas quer dizer, as fofas são essa a razão que foram na travessia. Eu até disse à Vera, não sei se está aqui, que faz as cavacas, eu disse, sei lá, porque é que você não faz a exploração publicitária destes aviadores, com uma fotografia? Isto é que é marketing, não é? Ou seja, como veem, este livro que o Nação publicou, em boa hora, não é um livro para estar na prateleira, é um livro para aplicar ideias. E é disso que eu gostava que fosse. Porque se for para guardar só na prateleira, então não tivemos cá para fazer nada.